Se você já assistiu King Kong, talvez se lembre de cenas épicas, efeitos grandiosos e um macaco apaixonado por uma loira. Mas a verdade é que esse filme é uma montanha-russa de decisões duvidosas, efeitos exagerados, um roteiro que parece ter sido escrito por 3 bêbados diferentes. Hoje a gente vai detonar os furos, expor os absurdos e te mostrar como esse clássico moderno é ao mesmo tempo genial e completamente surtado. E ó, se você curte esse tipo de conteúdo sem filtro, com análises afiadas e sarcasmo na medida, já se inscreve no canal e mete o dedo no like. Aqui a gente não passa pano não fica em cima do muro e não te entrega mais do mesmo. Agora se ajeita aí, porque o que começa como um remake épico, termina com um dinossauro teatrinho e um gorila triste patinando no gelo. Já começamos com um cara catando maçã do lixo e uma caçamba de um maluco dormindo na rua. Uma típica overdose visual para mostrar o quanto Nova York era lascada na década de 30. Sério, seria melhor 3 minutos de crédito passando do que essa abertura genérica de olha a cidade como era antes. Luta de boxe feminino, já nessa época? Uau! Nessa cena, Peter Jackson teve que apelar pro zoom com um corte rápido, porque a atriz Naomi Watts não conseguiu fazer o truque do chapéu, só que antes ela dá uma petecada de calcanhar. Vai entender. Isolamento. O que é isso? Vem cá, é sério que esse personagem é tão burro e não sabe que tá numa peça? Ou a Anne acha que ele é burro e não sabe que trabalha numa peça? Nossa, eu fiquei meio confuso. Resumo, o filme perde os 10 primeiros minutos com personagens que nem são relevantes pra história. Se tratando de um filme de 3 horas e meia, definitivamente a gente não precisava dessa enrolação. Essa peruca do Jack Black, minha nossa. E olha que conveniente, o roteirista do filme é o mesmo cara que escreveu a peça que Anne tava lendo lá no início. Aliás, por que o Jack ainda tá no barco? Ele só precisava entregar um roteiro. O assistente do Cole não podia muito bem fazer isso? E se ele não queria viajar, por que subiu no navio? Qual é, cara? Você ajuda um pouco, né? Entre pular na água ou ficar semanas num barco contra a vontade, pula logo, né? Ah, e sabe aqueles policiais que eles falaram que iam chegar? Demoraram horrores. Parece que estavam vindo a pé. Agora pensa comigo, não dava para os policiais alcançarem o barco? Nova York já tinha uma patrulha marítima nessa época. É muito fácil de resolver. O que o senhor é, Sr. Driscoll? Um leão? Ou um chimpanzé? Sério, o cara mal conheceu o outro e já começa a medir o ego? Que velocidade é essa pra virar um babaca? E tem essa, o Jack trouxe uma máquina de escrever? Mentira, ninguém leva isso pra um barco caindo aos pedaços. Devolver a caneta do Sr. Driscoll primeiro. Ele não faz por mal. É que ele gosta daqui de baixo. Foi onde eu achei. Faz 4 anos. Ele entrou escondido numa das jaulas. O braço dele estava quebrado em 2 lugares. O Jack perguntou sobre a vida do Jimmy por acaso? Anne, eu acho que ainda não conheceu o... Está tudo bem, Sr. Denham. Eu sei quem ele é. É uma honra fazer parte disso. Eu sei que já ouviu isso, Sr. Driscoll, se não se importa que eu comente, mas não se parece em nada com sua fotografia. Ué, você não disse que era fã do cara? Ah, tá bom, você não me engana não. E detalhe, Andy Serkis, o rei da captura do movimento, além do Kong, aqui ele também tá interpretando um ser humano. Sim, um ser humano de verdade. Ei, Cole, faz o favor de explicar tudo bem devagar pro Jimmy, pra ele ouvir, beleza? Nós vamos filmar numa ilha agora. Shh, Jack, vê se fala baixo. Eu não quero que a tripulação se assuste. E por que eles se assustariam? Ah, e uma pausa rápida aqui pra avisar que interrompemos o filme do King Kong pra exibir agora uma reprise do Titanic. O capitão do navio, quando descobre sobre a tal Ilha da Caveira, ele pensa imediatamente em dar meia volta, mas ele é convencido pelo gordinho com a promessa de grana fácil. Isso é sério? O cara não pagou ninguém até agora, o filme inteiro. E aí de repente, o capitão que tava morrendo de medo muda de ideia, só por causa de uma promessa de ficar rico. Tá de sacanagem. E só agora que a galera percebeu que tinha um crânio gigante no mapa. Sério, ninguém viu isso antes. Agora vem o mais extraordinário. Os caras passaram semanas tentando encontrar a tal ilha secreta e nada. Mas quando decidem remar de volta pra Nova York, tcharam, eles encontram a ilha.
ilha. E é aí que o navio deles acaba levando uma surra, precisando passar por um reboque. E outra coisa absurda que já acontece logo a seguir, como é que o Cole convence todo mundo a entrar num bote e remar em direção à ilha misteriosa? E mais, como é que ele consegue gente qualificada pra ajudar a descer o bote e depois arpar de lá? Isso tudo sem ninguém perceber? Qual é? E chegamos aos nativos. E sim, eles são uns babacas. Do nada, mataram um cara. Mas depois, ao invés de continuar a matança, decidem sequestrar todo mundo, só pra fazer cerimônia do sacrifício no final. Por quê, né? Precisa dar um tempo pra alguém chegar pra salvar o dia, né? E um detalhe importantíssimo, o filme se chama King Kong, mas o gorila só dá as caras depois de 1 hora de filme. O Raiz claramente estava no meio do navio quando o Kong rugiu, mas depois de 2 minutos, ele tá lá no meio do tiroteio com a galera, como se ele tivesse se teleportado. Nem tem lógica. Se levou mó tempão pro Carl e os atores chegarem ali, como é que o resto da galera chegou em 2 minutos? Mike morreu fazendo o que acreditava. Ele não morreu em vão. E digo mais uma coisa. Vou terminar este filme pelo Mike. E vou doar os lucros para sua mulher e filhos. Ah, tá, é claro. Alguém acredita mesmo nisso? Como é que tem tanta gente ingênua do lado desse cara? Ah, sim, agora temos nativos com habilidades de salto olímpico. O Jack vê um colar de crânio e já deduz que esse nativo esteve ali. Caramba, que cara esperto. E por sinal, o nativo tinha algum GPS porque ele encontra o quarto de Anne sem nenhuma dificuldade. Sem falar que ele atravessa o navio inteiro com ela sem ser visto por ninguém. Amarra os dois com uma corda e ainda nada de volta pra ilha. Temos aqui um ninja olímpico, nossa, nato. Meus amigos, que cara. Levou 1 hora e 10 minutos pra mostrar o King Kong no filme chamado King Kong. E ainda faltam 2 horas de filme. Força aí. Agora pronto. Chuva de dinossauros. Tanto dinossauros que o King Kong parece um coadjuvante no próprio filme. Isso aqui virou um Jurassic Park, mas muito rápido. Os brontossauros, eles estavam prestes a pisar no Cole, mas aí corta pro Jack indo ajudar ele e do nada, magicamente, os dinos continuam no mesmo lugar. E o mais incrível, praticamente todo mundo sobrevive ao atropelamento jurássico. Isso num filme onde um cara morreu com uma lança no peito. Ou seja, esse universo tem regras de vida ou morte completamente aleatórias. O Kong, gigante e poderoso, ele é completamente babaca com o próprio jantar. Já o jovem Jimmy vai de penetra com a tripulação resgatar a Anne, pois segundo ele... Eu não sou covarde. Eu não vou fugir. Isso não se trata mais só sobre coragem, Jimmy. E sim, por que diabos, por que o filme passa tanto tempo com vocês dois, enquanto Jack e a Anne nem são tão desenvolvidos assim? No primeiro encontro da tripulação com o Kong, o macacão joga os personagens de um precipício. Ele chacoalha todo mundo no tronco de uma árvore e depois joga fora. Só que convenientemente, a galera só despenca do tronco depois que a altura da queda vira, tipo, meio metro. CGI de inseto gigante na tela. E do nada, a Anne é salva por um T-Rex de plantão, que tava ali só dando um rolezinho. E agora, atenção! Interrompemos a nossa programação para te mostrar por alguns minutos o King Kong que você realmente queria ver. Mas só por uns minutinhos, tá? Não se empolga não. Mas antes, preciso falar de como Anne se esconde em um tronco cheio de insetos, escorrega por um matagal e cheio de pedras afiadas e sai ilesa das duas situações. 0 arranhões, 0 torção, 0 barro no cabelo. E aí aparece o T-Rex, mas ao invés de comer a Anne, ele prefere só fazer cara de mal. E detalhe, depois de tudo que essa mulher passou até aqui, ela ainda tá linda, tipo, maquiagem impecável. E o que é melhor do que 2 T-Rex? 3 T-Rex! Sim, essa cena é épica. Kong finalmente aparece de verdade. Mas daí a gente olha o relógio e já passaram 2 horas de filme. E ainda faltam mais de 1 hora e 20 pra acabar. Puta que... Voltando agora pros nossos figurões, os caras se meteram em uma guerra nojenta contra insetos. O Jimmy dá uns tiros no escuro e acerta todos os insetos gigantes.
Mas, milagrosamente, não acerta o Jack. Tá com sorte, hein? E adivinha? Mais insetos gigantes, mais bicho nojento, mais CGI escorrendo na tela. E olha que surpresa, o cara medroso que mal conseguia falar apareceu igual Tarzan balançando em um cipó com metralhadora na mão. Do nada virou o Rambo. A Anne ressurge e parece que tomou banho, fez escova, hidratou a pele e ainda passou um perfuminho. Isso depois de rolar na lama, de cair no penhasco, ser sequestrada por um gorila e sim, ela começa a dar sinais de síndrome de Estocolmo. Tipo, aí o Kong me sequestrou, mas ele é tão fofinho. Bom, chegou a hora de virar herói. Jack decide ir sozinho atrás de Anne. Parece que nem os dinossauros, gorilas ou insetos gigantes são capazes de parar esse cara. E pela primeira vez, Cole diz algo lúcido e correto no filme. Ela não morreu. Jack vai trazê-la de volta. Caramba, Jack Black, eu gosto tanto de você, por que você me fez te odiar tanto nesse filme? Jack consegue salvar Anne de um jeito milagroso. Graças ao quê? Morcegos burros. Isso mesmo, os morcegos doidões, eles decidem sair no tapa com o Kong, o que causa uma distração que ajuda os nossos personagens a escapar. Mas espera aí, por que vocês não voltaram pelo mesmo caminho de antes? Os morcegos estavam ocupados brigando com um gorilão. Era só voltar, pô. E olha quanta gente ainda tá viva, mesmo depois da metade do elenco ter sido comido, esmagado, afogado e jogado do penhasco. Tem marinheiro sobrando igual figurante da novela da Globo. Chegamos agora na cena mais longa de alguém sendo dopado na história do cinema. O mundo inteiro pagará para ver isso. Estamos milionários, amigos. E eu vou dividir tudo com vocês. Você não tem jeito. Será que alguém pode me explicar como esse gorila gigante foi colocado no navio? É sério, em que buraco ele foi enfiado? Voltando agora ao continente, o Cole transforma o Kong no astro do seu circo dos horrores. E sim, o teatro é gigante, mas fica a dúvida. Tem uma entrada gigante pro Kong passar? E alô, você que tá pensando em fazer um filme de 3 horas e meia com um gorila gigante? Pega a dica. Vê se não enche com cena de enrolação, porque dá sono, meu irmão, muito sono. E era de se esperar, o macacão escapa e vasculha Nova York inteira atrás da sua loira depressiva. Até porque, né, loira é igual acompanhante de luxo. Depois que prova, a vida comum perde a graça. A busca apaixonante do Kong resulta em pessoas sendo arremessadas por aí. Detalhe, ele só mata figurantes, os protagonistas intactos. E aí é exatamente nessa hora que a gente percebe o quanto Game of Thrones era bom. E durante toda essa busca emocionante, você se pergunta, o que será que aconteceu com o Jimmy, o marinheiro que roubava livros? Pois é, ninguém sabe. Todo aquele tempo de tela não serviu pra nada. A cidade inteira, sim, toda a cidade de Nova York parece ter sido evacuada, só pra dar aquele climinha romântico no reencontro de Anne com o Kong. Nenhum carro aleatório passando, nenhum bêbado gritando no fundo, nada. Tudo limpo. Central Park tava vazio, parecia o estádio do São Paulo. E sim, temos patinação romântica no gelo. Agora interrompemos King Kong para exibir agora o filme Sintonia do Amor. E claro, tem que ter mais cenas de tiro, porradaria, porque o filme precisa passar por aquela lição de moral básica. Humanos são maus. Valeu, roteiro profundo. Anne tá de vestido branco, no topo do Empire State, completamente invisível. Só que o piloto do avião, com a sua visão de super-herói, vê ela assim mesmo. E o mais engraçado é que ele quer que se foda. Ele sente o pipoco no gorilão mesmo assim. Vamos atirar, dane-se a mulher. Maravilhoso. Ah, é o nascer do sol. Então me explica, que horas foi o show da estreia do King Kong? 4 da manhã? Sessão extra da meia-noite? E aí, bum, o Kong cai pra morte. Mas depois de dar outra olhada na duração desse filme, eu fiquei me perguntando se o Kong não morreu de velhice mesmo. Mas agora eu quero saber de você, qual foi a parte mais bizarra ou mais sem noção de King Kong? Aquela cena que te fez rir, revirar os olhos ou simplesmente perguntar, como é que isso foi parar num filme de 3 horas e meia? Comenta aí, qual momento mais te marcou? E se eu deixei passar alguma bizarrice, manda nos comentários também. Vai que ela aparece numa parte 2, né? Se você curte zoar os clássicos, destrinchar os detalhes mais malucos e rir dos vacilos épicos que só o cinema blockbuster entrega, já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui a gente não passa pano nem pra macaco gigante apaixonado. A gente não só assiste aos filmes, a gente expõe cada furo, analisa cada cena e se diverte com o que ninguém mais tem coragem de falar. E se esse vídeo te fez rir ou ver o King Kong com outros olhos, dá uma olhada no resto do canal, tem muita zoeira, nostalgia e análise afiada esperando
por você. E claro, tem algum outro filme que merece ser destruído com carinho por aqui? Comenta aí. Nos vemos na próxima sessão. E cuidado com o gelo. Vai que você escorrega e se apaixona por um gorila.